Estamos aqui em mais um bate-papo do Ano Foodcast 2023, direto da Ano Food, no meio da bagunça, do barulho aqui de todos esses estandes. O evento tá pegando fogo, tá muito legal. E o papo da vez é com Felipe Testolini, que é o CEO da Sigmais. Para quem não conhece a Sigmais, é uma empresa de serviços e soluções em tecnologia para diversos segmentos e que agora está atuando também com soluções para negócio de alimentação, né, Felipe? E por isso que a gente está aqui batendo um papo. Eu tive contato outro dia com um dos produtos, uma das soluções deles, e falei, Felipe, tem que contar isso para a turma, porque é muito legal. E obrigado, Felipe, pelo teu tempo, agradeço, por visitar a gente aqui no Ano Foodcast. Parabéns pelo espaço, pela iniciativa. Obrigado. Então, conta um pouco para a turma aí, um pouco do que é a Sigmais e o que vocês estão fazendo aí de interessante para esse segmento. Legal, obrigado pelo convite novamente, poder estar aqui mostrando um pouco sobre a Sigmais, sobre a nossa tecnologia e como a gente impacta, né, positivamente a cadeia de food service e toda a área de alimentos, né? Sigmais é uma empresa capixaba de tecnologia, beleza. Exatamente, né? Tem origem capixaba, tecnologia brasileira, né? Então somos tecnologia brasileira, a gente desenvolve soluções de internet das coisas, né? Então são sensores inteligentes e a gente tem uma característica diferencial que os nossos sensores são totalmente autônomos. Então a gente não precisa de nenhuma infraestrutura para você colocar o sensor. Você coloca o sensor e imediatamente começa a monitorar. A gente acaba atuando em várias verticais, mas uma que a gente tem um foco muito específico é a cadeia do food service. São as cozinhas corporativas, as cozinhas industriais, onde a gente atua exatamente em cima de uma dor que essas áreas têm, da qualidade dos alimentos, de garantir a qualidade da medição, principalmente de temperatura, umidade, seja de um ativo, né, de um pass-through, de uma geladeira, de uma câmara fria, ou mesmo de uma cuba, ou de um ambiente onde está sendo preparado o alimento. A gente sabe que os alimentos são extremamente sensíveis, né, e a questão da qualidade impacta diretamente não só a entrega do serviço e do produto, mas também da saúde humana, né? Então, você monitorar isso de forma autônoma, ter os relatórios, ter toda a informação, você sai daquele processo manual, onde a nutricionista tem que ir lá parar o seu serviço e anotar manualmente a informação. Hoje, com a tecnologia, você tem isso automático. E tem... Mencionando isso, tem várias questões importantes associadas a esse cenário, né? Uma delas que você mencionou agora é o papel da nutricionista, que nos últimos anos a gente viu, vem acompanhando uma migração da função das nutricionistas para atividades muito mais relacionadas à gestão do que atividades técnicas, assim, pontuais, né? E com soluções como a tua... É importante porque é um recurso que essas profissionais passam a ter para poder fazer a gestão do negócio que elas estão conduzindo, né? Exatamente, bem colocado. Então, assim, a nutricionista é uma mão de obra especializada dentro das cozinhas. Então, ela tem várias funções que ela precisa fazer, focado na entrega, no produto, na qualidade, né? Então, o que a gente puder reduzir de processos manuais de controle, onde as nutricionistas que é rotina, né? Exato, onde ela possa ficar focada no produto, no alimento, né? Então a gente tem várias opções aí, várias possibilidades para ajudar as nutricionistas a ficarem focadas, como você disse, cada dia mais elas estão indo para a gestão, além das outras atividades, então a gente ajuda bastante nesse segmento para as nutricionistas. E às vezes a pessoa tá pensando, pô, mas como que eu vou ter, para que eu vou ter uma solução que monitora para mim a temperatura de um produto? Ou garante a qualidade de outro processo. Talvez para quem tenha um estabelecimento que a produção é feita pontualmente ou em escala pequena, não entenda num primeiro momento isso. Mas para quem tem negócios de grandes volumes e com uma brigada parruda na cozinha, muita gente envolvida, é uma diferença grande, né, Felipe? Eu falo sempre que é uma operação de guerra, todo dia, né? Então, assim, a quantidade de alimentos, a gente tem cozinhas que servem mais de 5.000 refeições por dia, todos os dias, em vários turnos, né? Então, garantir a qualidade de todo esse volume de alimento que está sendo servido é um super desafio e é uma operação de guerra, sem dúvida nenhuma. E daí vocês fazem como? Vocês instalam esses sensores os equipamentos, são os equipamentos do cliente, e você faz a instalação dos sensores nos equipamentos que ele já tem instalado lá. Exatamente. A gente faz um site survey inicial para entender
onde são os pontos críticos, né, na cozinha. Claro que tem pontos que não faz sentido monitorar, mas existem pontos que são muito importantes e sensíveis, né? Então a gente faz esse site survey, a gente mapeia certinho aonde que a gente vai monitorar e aí a gente distribui os dispositivos estrategicamente, eles já vêm com conectividade, não precisa de infraestrutura, então a partir do momento que a gente instalou, ele já está mandando para a nuvem a informação. Que e legal. a nutricionista já tem os relatórios em tempo real. Então a informação está toda na nuvem e daí esses relatórios são relatórios que vocês já têm padronizados, vocês têm os templates lá e daí Exato. o pessoal pode acessar essa base assim que está fazendo parte do sistema, é isso? Exatamente. Então a gente tem já os padrões, né, de relatórios, mas também o cliente pode montar o relatório conforme o padrão que ele tenha na A cozinha. necessidade que ele tem. Exatamente. Então, às vezes, é um relatório para o cliente, é diferente do relatório de controle que ele vai fazer. Então, ele pode montar, isso é moldável dentro do sistema, e a gente tem os alertas. Então, você define os parâmetros de, por exemplo, quanto aquele pass-through pode variar de temperatura, quanto tempo a porta ficou aberta, né? Então, todas essas informações... Que tem câmera fria, né? Câmera fria, exatamente, é muito sensível, né? Então você consegue, além de ver como que você está operando na prática, você vê também se tem algum problema no equipamento, né? Então, às vezes, tem uma variação brusca da temperatura e não é porque abriu ou fechou a porta ou teve um manuseio errado. Não, o equipamento está com problema. Imediatamente você já identifica e consegue ter uma ação imediata sem impactar a sua operação, né? Equipamento tipo banho-maria, buffet, funciona também? Sim, funciona também, a gente coloca e funciona muito bem. E ali tem até a medição do próprio alimento, né, que é feito. E aí são uma série de outros desenvolvimentos que a gente tem. Nós temos um laboratório próprio. Como a gente está muito focado nas cozinhas, a gente recebe quase que diariamente demandas, né? Então, assim, para medir a temperatura de forma mais eficiente, para controlar a bandeja, para controlar o fluxo de pessoas. Legal. Então, são demandas que surgem porque é uma área que usa muita tecnologia, né? Assim como a gente está vendo aqui na feira, né? Tecnologia é o que mais tem hoje nos alimentos e demanda muita tecnologia. Então, tem muito espaço para aportar tecnologia e melhorar o serviço que é prestado. Você falou uma coisa super importante, porque principalmente aí durante a pandemia falou-se muito em digitalização, né, dos negócios de alimentação. Só que tem gente que vê só um lado da digitalização, que é o que se tornou evidente em decorrência da necessidade, que foram os canais de venda. Verdade. Que o varejo precisou adotar por causa do processo de isolamento. Agora, existe uma parte da digitalização, que é a parte de gestão, que está se tornando importante cada vez mais e se fazendo presente, né? Sim, e daí, conforme as pessoas vão tendo contato e entendendo isso, elas começam a perceber o quanto o negócio dele pode ser digitalizado em outros aspectos, né? Exatamente. Realmente, esse é um ponto assim que sempre me anima muito, porque assim, como você falou, na pandemia tudo foi digitalizado, mas assim, agora o desafio é cruzar todas essas informações, né? Então, desde da produção, onde você consegue rastrear o alimento, a gente tem vários casos aqui na feira, onde a gente consegue rastrear o alimento desde a sua origem, da sua produção, até o momento que ele é servido. Então, hoje o consumidor consegue ver por onde passou aquele alimento, como ele foi produzido, onde ele foi produzido, você consegue interagir antes. Então, se você vai para um restaurante, você já consegue fazer o pedido antecipadamente. Então, você melhora toda a logística, né? As formas de serviço, então você não precisa mais ter o caixa lá, né? Você já tem o autoatendimento. Isso então, aí. são todo um conjunto de tecnologias. Se a gente somar a inteligência artificial, que está vindo para trabalhar todos esses dados, a gente tem um universo aí que a gente hoje nem consegue imaginar. É isso aí. E a questão da internet das coisas, que está presente já em muitas coisas, Sim. e as pessoas não sabem, muitas não sabem ainda o que é. Explica só um pouquinho, aproveitando isso, o que é o internet das coisas. Legal, internet das coisas é um conceito que não é tão recente, como a gente sabe, tudo hoje já está conectado, e basicamente é você ter um dispositivo, seja ele qual for, né? A gente conhece muito como um celular, o relógio, que hoje estão conectados, mas pode ser a TV, pode ser um sensor, pode ser um equipamento da sua cozinha que pode estar conectado. Então, a partir do momento que você coloca a conectividade nele e começa a capturar os dados, por isso que chama internet das coisas. Você começa a jogar para a nuvem ou para uma plataforma os dados que são coletados, seja num equipamento, num device, e você
começa a cruzar essas informações. Porque Esse antes é que é o da grande valor. internet, chamou internet das coisas, porque antes a internet era só do computador, É né? verdade, exatamente. Agora tá exatamente. nas coisas a Hoje está em internet. tudo está conectado, tudo. né? Desde câmera até os equipamentos, tudo que você usa hoje tem a possibilidade de estar conectado. E cada vez mais isso gera um desafio para as empresas e para os gestores pensar como ele vai ter um diferencial com isso, né? Com esse dado que está sendo gerado, que dado que ele pode coletar. Isso. Né? E Então, vocês ajudam nisso? sim, a gente ajuda, a gente tem uma equipe especializada, um laboratório próprio. Então, além dos dispositivos e das soluções, a gente tem toda uma área de consultoria que a gente pode também apoiar, porque a internet das coisas é uma tecnologia muito ampla, né? Então, são várias soluções, vários dispositivos, e a gente pode ajudar, sim, numa consultoria. E quando a pessoa está implantando esse processo, treinamento vocês dão para a turma? Sim, o treinamento é automático, vamos dizer assim, né? Na hora que a gente instala, a gente já tem a equipe remota fazendo um treinamento. Inclusive, o treinamento ele é repetido rotineiramente para a pessoa ter o máximo de informação e extrair o máximo Aproveitar daquela o informação. máximo, isso Porque aí. não é só o controle da temperatura. Como que eu cruzo a temperatura com a organização que eu estou fazendo na cozinha, Isso com a aí. manutenção do meu equipamento. Então, você começa a capturar, por exemplo, de tantas em tantas horas, aquele equipamento dá problema. Então você já agenda o técnico para ir lá, você não espera dar o problema. É isso aí. Tá? Então você começa a trabalhar de forma inteligente. Isso aí, inteligência no uso da informação. Exatamente. Porque a informação não serve de nada se você Pois não é. souber usar, né? Exato. Não é só ler. Antes era difícil a gente ter informação. Depois Sim. teve que aprender a ler informação. Exato. Hoje a gente precisa saber usar a Exatamente. informação, né? Exatamente. E é aí que é o papel fundamental de uma nutricionista, de uma pessoa-chave, das pessoas que atuam efetivamente, né? Para sair da parte manual, que não gera valor, e focar na parte que gera valor, que é ter os insights, prestar o melhor serviço, e é isso que a gente ajuda. Que legal, muito bom. Parabéns pelo Obrigado. trabalho que vocês têm Aham. feito aí. Acho que vocês estão numa linha muito interessante. Legal. Entender uma necessidade que é latente aí, que deve crescer bastante a demanda nos próximos anos aí. Estão contribuindo bastante com o trabalho de muita gente na cozinha. É isso aí. Parabéns, Felipe. Obrigado pela participação aqui Eu no, que agradeço. no Parabéns podcast. novamente pelo espaço. Trouxe um pouco mais de tecnologia para as Isso aí. nossas pautas. Pessoal, ó, internet das coisas, a digitalização da cozinha, assunto importante para quem vive o dia a dia em qualquer negócio de food service. Tivemos o prazer de falar aqui com o Felipe Testolini, que é o CEO da Sigmais. Já já tem mais papo legal aqui direto da No Food Brasil 2023.